Aqui é o tio Billy. Por que Billy? Porque eu sou bilionário. E antes que você se assuste com o título, respira. Porque o que eu vou te falar aqui não é contra investir, não é contra a bolsa, não é contra construir patrimônio. É contra uma ilusão que está atrasando a vida de milhões de pessoas que acham que estão fazendo a coisa certa, quando na verdade estão só andando em círculos. Pare de investir na bolsa de valores se você quer ficar rico. Isso soa como loucura, né? Principalmente hoje, onde todo mundo fala que o caminho é investir e investir. Todo mundo repetindo as mesmas frases, os mesmos gráficos, as mesmas promessas de juros compostos que vão te transformar em milionário um dia, talvez, daqui a 30 ou 40 anos. Mas quase ninguém tem coragem de dizer a verdade que realmente importa. A bolsa não foi feita para tirar pobre da pobreza. A bolsa foi feita para multiplicar o dinheiro de quem já tem dinheiro. E esse detalhe muda completamente o jogo. Se você está investindo 100, 200, 300, 500 por mês, achando que isso vai te deixar rico, você está, sem perceber, usando sua energia mental, seu foco e seu tempo na estratégia errada para a fase da sua vida. E não é culpa sua. O sistema inteiro foi montado para você acreditar nisso. Você abre uma rede social e vê alguém dizendo que começou do zero, investiu pouco todo mês e hoje vive de renda. Você vê planilhas lindas mostrando que se você investir X por mês durante Y anos, vai chegar a um número mágico. Você vê influenciadores falando que o segredo é consistência, paciência e disciplina. Tudo isso é bonito no papel. Mas existe um fator que quase ninguém coloca na conta: a velocidade. Velocidade de crescimento importa. E muito. Porque enquanto você está tentando enriquecer devagar, a vida está acontecendo rápido. Inflação, custos, oportunidades que passam, energia que diminui com o tempo. O jogo real não é só sobre chegar lá um dia, é sobre quanto tempo você leva para chegar lá. Agora vamos fazer uma conta simples, sem romantismo. Se você investe 300 por mês, isso dá 3.600 por ano. Mesmo que você tenha um retorno ótimo ao longo do tempo, você está construindo um patrimônio baseado numa torneira muito fina. A base é pequena. O capital que entra é pequeno. O ritmo é pequeno. E não importa o quão mágicos sejam os juros compostos, eles precisam de duas coisas para fazer um estrago positivo na sua vida: tempo e volume. Tempo você até pode ter. Mas volume, esse é o problema. Quem fica rico de verdade não começa investindo troco. Começa aumentando brutalmente a própria capacidade de gerar dinheiro. Aumenta a renda, cria fontes novas, assume riscos maiores. Constrói algo que pode crescer muito mais rápido do que um salário reajustado pela inflação. A bolsa entra depois como acelerador, não como motor principal. Mas a maioria das pessoas faz o contrário. Coloca a bolsa como motor principal da vida financeira, quando ainda está na fase em que o foco deveria ser quase obsessivo em aumentar renda, criar negócio, aprender a vender, aprender a negociar, aprender a resolver problemas que o mercado paga caro para resolver. Você não fica rico porque escolheu a ação certa. Você fica rico porque teve capacidade de colocar muito dinheiro em ativos certos. E essa capacidade não nasce na bolsa, nasce fora dela. Pensa nos grandes patrimônios que você conhece: empresários, donos de negócio, pessoas que criaram algo do zero. Eles usaram a bolsa depois para preservar, diversificar, multiplicar um capital que já era grande. Mas o salto inicial quase sempre veio de atividade produtiva, não de investimento passivo pequeno. Agora imagina duas pessoas. A primeira ganha pouco e investe 300 por mês na bolsa. Estuda ações, acompanha mercado, se preocupa com dividendos, oscilações, notícias. Está sempre com a cabeça ocupada tentando melhorar 1% na rentabilidade. A segunda usa esses mesmos 300 por mês para aprender uma habilidade que pode dobrar a renda, para montar algo próprio, para testar um pequeno negócio, para errar, ajustar, crescer. A cabeça dessa pessoa está focada em aumentar a torneira de entrada de dinheiro, não em espremer cada gota do que já tem. Depois de alguns anos, quem você acha que tem mais poder de investimento? Quem ficou defendendo centavos na bolsa ou quem aumentou a própria renda de forma agressiva? É aqui que está o erro silencioso. Investir pouco na bolsa dá uma sensação psicológica de que você já está fazendo o que precisa. Você se sente responsável, adulto, organizado. Isso acalma sua consciência. Só que, ao mesmo tempo, pode estar te distraindo da única coisa que realmente mudaria o seu patamar: aumentar sua capacidade de gerar dinheiro de forma significativa.
É como alguém que quer ficar forte, mas passa o dia inteiro escolhendo a melhor garrafinha de água enquanto evita levantar peso de verdade. Não é que a garrafinha seja inútil, é que ela não é o principal. A bolsa é a garrafinha. O negócio, a renda ativa forte, a habilidade valiosa, isso é o treino pesado. E tem mais um detalhe que quase ninguém fala: o custo de oportunidade mental. Toda vez que você passa horas estudando qual ação comprar com um valor pequeno, você está deixando de usar esse tempo para estudar algo que poderia aumentar sua renda mensal em milhares, não em alguns trocados de rentabilidade. Seu tempo é o ativo mais valioso que você tem na fase inicial da vida financeira. Usar esse tempo para tentar otimizar retorno de capital pequeno é muitas vezes um dos investimentos com pior retorno que existe. É duro ouvir isso, eu sei. Mas é libertador quando você entende. Porque a partir desse momento, você para de se iludir com a ideia de que está a um passo da riqueza só porque tem uma conta numa corretora e alguns ativos na carteira. Você entende que aquilo é uma etapa futura, não a principal agora. Se hoje você ainda não consegue investir valores grandes, o foco número 1 da sua vida financeira deveria ser: como eu aumento minha renda de forma desproporcional nos próximos anos? Isso pode vir de um negócio, de uma habilidade rara, de vendas, de tecnologia, de qualquer área que o mercado pague muito bem. Mas precisa vir de algo que aumente o fluxo de dinheiro entrando na sua vida, não só o rendimento do dinheiro que já está lá. A bolsa não vai fazer milagre com pouco capital, mas você pode fazer milagres com sua própria capacidade de gerar valor. E quando essa capacidade cresce, aí sim a bolsa se transforma numa ferramenta poderosa, porque você passa a investir valores que realmente fazem diferença. Passa a sentir o efeito dos juros compostos de verdade, não em teoria. A diferença entre enriquecer e só sobreviver melhor organizado está muito mais ligada ao tamanho da sua renda do que à taxa de retorno do seu investimento. E é por isso que, para muita gente que está começando com pouco, o conselho mais honesto não é invista melhor na bolsa. É pare de focar na bolsa por enquanto e foque em ficar muito mais valioso para o mercado. Porque riqueza grande não nasce de pequenos rendimentos. Nasce de grandes movimentos na vida profissional e nos negócios. E quando você entende isso de verdade, algo muda dentro da sua cabeça. Você para de se ver como um investidor tentando multiplicar pouco dinheiro e começa a se ver como alguém em fase de construção de poder financeiro. E isso muda suas prioridades, sua agenda, suas decisões e até as conversas que você tem no dia a dia. Porque enquanto você está preso na mentalidade de investidor pequeno, sua atenção está sempre voltada para fora. Mercado, gráficos, notícias, oscilações. Você vive reagindo ao que já está acontecendo. Mas quando você muda o foco para aumentar sua capacidade de gerar dinheiro, sua atenção se volta para dentro, suas habilidades, seus erros, suas oportunidades, suas ideias, sua execução. Você passa a agir mais do que reagir. E isso é o que realmente cria salto de patrimônio. A bolsa é excelente para multiplicar capital, mas ela é péssima para criar capital quando você ainda está na fase inicial. Nessa fase, a criação de capital vem de trabalho estratégico, de risco calculado, de aprender a resolver problemas que poucas pessoas sabem resolver. Se você olhar para a sua própria rotina hoje, quanto tempo você dedica a pensar em como ganhar mais e quanto tempo você dedica a pensar em como investir melhor o pouco que já ganha? Se a segunda resposta for maior que a primeira, talvez você esteja com a ordem invertida. E deixa eu te falar uma coisa que ninguém gosta de admitir. É muito mais confortável estudar investimento do que se expor tentando aumentar a renda. Investir pouco na bolsa parece seguro, parece inteligente, parece que você está no caminho certo. Já tentar vender algo, abrir um negócio, mudar de área, aprender uma habilidade nova que o mercado valoriza, isso dá medo, dá insegurança, dá trabalho. Então muita gente escolhe a bolsa não porque é o melhor caminho para enriquecer, mas porque é o caminho mais confortável para sentir que está fazendo algo. Só que conforto raramente leva a riqueza fora da curva. Agora eu quero que você pare por um segundo e seja brutalmente honesto com você mesmo. Se você somar tudo o que já investiu na bolsa até hoje, esse valor seria suficiente para mudar sua vida de verdade se dobrasse amanhã? Se a resposta for não, então o problema não é a rentabilidade, é o tamanho da base. E base pequena não vira castelo só porque você colocou ela no lugar certo.
Primeiro, você precisa de mais material. É por isso que, na fase inicial, cada hora do seu dia deveria estar sob suspeita. Esse tempo está me aproximando de ganhar muito mais, ou está só me deixando com a sensação de que estou sendo financeiramente responsável? Existe uma diferença enorme entre ser organizado e ser estrategicamente ambicioso. Ser organizado é pagar contas em dia, investir um pouco, não fazer dívidas desnecessárias. Isso é ótimo, mas não cria riqueza grande. Ser estrategicamente ambicioso é olhar para sua renda atual e se recusar a aceitá-la como destino. É buscar formas de dobrar, triplicar, multiplicar sua capacidade de gerar dinheiro. É assumir que, no começo, o jogo é muito mais sobre crescer do que sobre proteger. E é aqui que eu quero ouvir você. Comenta aqui embaixo uma coisa. Hoje você se sente mais focado em proteger o pouco que tem ou em crescer sua capacidade de ganhar muito mais? Escreve proteger ou crescer. Só essa palavra já mostra em que fase mental você está. Porque a sua resposta a isso define muito mais o seu futuro financeiro do que qualquer ativo que você tem na carteira. Enquanto você estiver na fase de crescimento, a pergunta mais importante não é qual ação comprar, mas qual movimento na minha vida pode aumentar muito a minha renda nos próximos anos. Pode ser mudar de área, pode ser aprender a vender, pode ser empreender, pode ser criar algo digital, pode ser prestar um serviço que resolve um problema caro para alguém. O formato importa menos do que o impacto que isso pode ter no seu fluxo de caixa. Quando você consegue multiplicar sua renda, tudo muda. Seu poder de investimento muda. Sua velocidade de acumulação muda. Sua margem de erro diminui. Sua liberdade de escolha aumenta. A bolsa passa a fazer sentido de verdade quando você consegue colocar valores que, se multiplicarem, realmente mudam sua vida. Antes disso, ela é mais uma escola de disciplina do que uma máquina de enriquecimento. E não tem nada de errado em aprender disciplina. O erro é achar que essa fase já é a fase da riqueza. Você não constrói um prédio começando pelo acabamento. Primeiro vem a estrutura. E a estrutura financeira de quem quer ficar rico é renda forte, não carteira bonita. Se você entendeu essa diferença, sua forma de olhar para dinheiro nunca mais vai ser a mesma. E quando essa chave vira na sua cabeça, você começa a enxergar uma coisa que antes passava batida. Muita gente está investindo para parecer inteligente, não para ficar rica. Ter uma carteira de investimentos dá status, dá a sensação de estar no caminho certo. Você conversa com amigos, fala de ações, fala de fundos, fala de dividendos. Parece que você já faz parte do mundo dos investidores. Mas, no fundo, se os valores são pequenos demais, isso é mais identidade do que estratégia. Você vira a pessoa que investe, mas não vira a pessoa que construiu riqueza. E são duas coisas completamente diferentes. Riqueza de verdade vem de alavancagem. E alavancagem não é só dívida ou mercado financeiro. Alavancagem é qualquer coisa que multiplica seu esforço. Um negócio bem estruturado é alavancagem. Uma habilidade rara é alavancagem. Uma equipe trabalhando com você é alavancagem. Tecnologia é alavancagem. Você faz um esforço e aquilo cresce muito além das suas horas de trabalho. Agora compara isso com investir valores pequenos na bolsa. Ali sua alavancagem é basicamente o tempo. Só que o tempo age devagar quando o capital é pequeno. Você está usando a ferramenta certa na fase errada. É como tentar acelerar um carro potente sem combustível suficiente no tanque. E o mais perigoso é que o discurso popular sobre investimentos faz parecer que qualquer valor investido já te coloca no caminho da riqueza. Isso cria uma geração de pessoas extremamente disciplinadas, mas presas em patamares de renda baixos demais para que os investimentos mudem o jogo. A disciplina está lá. A paciência está lá. O problema é o motor. Enquanto isso, quem constrói algo fora da bolsa, um negócio, uma carreira altamente valorizada, uma habilidade escassa, vive anos de instabilidade, risco e incerteza. Mas quando acerta, dá um salto que décadas de pequenos aportes dificilmente alcançariam. Não é confortável ouvir isso. Porque significa assumir que talvez você esteja jogando pequeno demais. E jogar pequeno é seguro. Só que segurança excessiva no começo da vida financeira costuma custar caro no final. Existe uma fase da vida em que você deve priorizar a estabilidade, mas essa fase vem depois que você já construiu base forte. Antes disso, estabilidade pode ser só uma forma bonita de dizer estagnação. Você não precisa largar tudo e sair fazendo loucura, mas precisa, no mínimo, redirecionar sua energia principal.
Se hoje você trabalha 8, 9, 10 horas por dia e o resto do seu tempo vai para estudar a melhor forma de investir 300 por mês, talvez esteja faltando um pedaço importante da equação. Estudar como ganhar 3.000 a mais por mês. Percebe a diferença de escala? Se você aumenta sua renda em 3.000 por mês, de repente aquele investimento que antes era 300 vira 1.000, 2.000, 3.000. Agora os juros compostos começam a trabalhar de verdade. Agora cada decisão de investimento passa a ter impacto real. Antes disso, você está tentando tirar velocidade de onde ainda não tem potência. E isso não é culpa sua. O discurso do comece pequeno e o tempo faz o resto é sedutor, porque tira o peso da responsabilidade de crescer agressivamente. Ele diz que basta ser paciente. Só que paciência sem crescimento de renda é como plantar numa terra que quase não recebe água. Você precisa das duas coisas: tempo e volume. E volume vem de renda, não de rendimento. A bolsa é excelente para quem já venceu a fase de sobrevivência e já construiu uma base sólida. Para quem ainda está tentando sair do aperto, ela deve ser coadjuvante, não protagonista. O protagonista nessa fase é você. Sua capacidade de aprender, de se adaptar, de arriscar de forma inteligente, de se colocar em posições onde seu esforço pode gerar retornos muito maiores do que um salário fixo reajustado uma vez por ano. E aqui está um ponto que pouca gente enxerga. Quando você foca demais em investir pouco, você pode acabar treinando sua mente a pensar pequeno. Você começa a se acostumar com ganhos de 5, 10, 20 por mês vindos de investimentos, e isso vira referência de progresso. Só que, ao mesmo tempo, você pode estar ignorando oportunidades de ganhar centenas ou milhares a mais com movimentos profissionais mais ousados. Sua régua de ambição se ajusta ao tamanho dos seus aportes, e isso é perigoso. Porque riqueza grande exige decisões grandes, movimentos grandes, mudanças que assustam um pouco, aprendizados que tiram você da zona de conforto. Investir pouco na bolsa é confortável demais. Não desafia sua identidade, não exige que você se reinvente, não força você a crescer como profissional ou empreendedor. É por isso que, para quem está começando com pouco, a pergunta mais importante não é qual ação comprar, mas qual decisão difícil eu estou adiando que poderia aumentar muito minha renda? Talvez seja pedir uma promoção. Talvez seja mudar de área. Talvez seja começar algo por conta própria. Talvez seja estudar algo novo que o mercado paga muito mais. Essas decisões dão medo, mas são elas que mudam o jogo. Depois que sua renda cresce, aí sim investir vira algo transformador. Porque você passa a jogar com números que realmente se multiplicam de forma relevante. Antes disso, a bolsa é como academia para sua disciplina financeira. Importante, mas não suficiente para mudar seu físico sozinho. Você precisa primeiro construir músculo de renda. Depois usa os pesos dos investimentos para deixar isso crescer ainda mais. Quando você entende essa ordem, você para de romantizar pequenos aportes como se fossem a estrada principal da riqueza. Eles são o acostamento. A estrada mesmo é sua capacidade de gerar dinheiro no mundo real. E é essa estrada que você precisa decidir se vai começar a trilhar de verdade. E agora a gente entra na parte mais desconfortável, porque é aqui que a conversa deixa de ser teórica e começa a ficar pessoal. Você já percebeu que muitas vezes investir pouco na bolsa vira uma desculpa elegante para não fazer movimentos grandes na própria vida? A pessoa trabalha num emprego que paga mal, sabe que está abaixo do próprio potencial, sente que poderia ganhar mais, mas como está investindo todo mês, sente que já está fazendo sua parte. A consciência fica tranquila, o desconforto diminui e a vida segue igual. Isso é perigoso, porque o ser humano tem uma tendência natural de buscar alívio emocional rápido. E investir pouco dá esse alívio. Você sente que está construindo o futuro, que está sendo responsável, que está diferente de quem gasta tudo. Só que, ao mesmo tempo, pode estar usando isso como anestesia para não encarar o que realmente precisaria mudar. É muito mais fácil abrir o aplicativo da corretora do que encarar a possibilidade de mudar de área, aprender algo novo do zero ou começar um projeto próprio que pode dar errado. Investir pouco é socialmente aprovado. Todo mundo elogia. Falam que você é disciplinado, que tem visão de longo prazo. Já tentar crescer de forma agressiva, assumir riscos maiores, sair da zona de conforto, isso assusta as pessoas ao seu redor. Nem todo mundo entende. Nem todo mundo apoia. E aí você escolhe o caminho que recebe aplauso,
mesmo que ele seja lento demais para o que você diz querer. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que pode incomodar um pouco, mas é necessária. Se você continuasse exatamente como está hoje pelos próximos 5 anos, investindo o que investe, trabalhando onde trabalha, fazendo os mesmos movimentos, sua vida financeira estaria radicalmente diferente. Se a resposta for não, então não é a taxa de retorno da sua carteira que está te limitando. É o tamanho das decisões que você está tomando. Riqueza grande não vem de ajustes pequenos, vem de mudanças de nível. Mudar de nível profissional, mudar de nível de renda, mudar de nível de responsabilidade, mudar de nível de risco calculado. A bolsa não te obriga a mudar de nível. Ela aceita seu dinheiro em silêncio, não importa o quão pequeno ele seja. Já o mundo real te exige crescimento. Exige que você se torne alguém mais valioso para conseguir ganhar mais. É por isso que tanta gente prefere se esconder atrás de investimentos pequenos. Ali ninguém questiona seu valor de mercado. Já quando você tenta ganhar mais, empreender, crescer profissionalmente, o mundo testa você o tempo todo. Mas é nesses testes que nascem os saltos. E aqui entra uma verdade que poucos gostam de ouvir. No começo da jornada, seu maior ativo não é o dinheiro que você investe. É sua capacidade de assumir riscos inteligentes. Risco de aprender algo novo. Risco de se candidatar a uma vaga melhor. Risco de vender algo pela primeira vez. Risco de ouvir não. Risco de errar em público. Esses riscos, quando bem direcionados, têm potencial de multiplicar sua renda de forma que nenhum investimento pequeno conseguiria. Agora pense em quantas horas por semana você dedica a estudar investimentos. E quantas horas dedica a se tornar mais valioso profissionalmente ou a construir algo que pode aumentar sua renda? Se o primeiro número for maior que o segundo, talvez você esteja investindo no lugar errado. E aqui vai um ponto importante. Isso não significa abandonar a bolsa para sempre. Significa colocá-la no lugar certo na sua estratégia. Ela não é o plano principal de enriquecimento quando você tem pouco capital. Ela é o lugar onde você coloca o dinheiro depois que aprende a gerar muito mais dele. É a fase 2, não a fase 1. A fase 1 é crescimento de renda, é aumento de capacidade, é expansão de possibilidades. É você sair do modo sobrevivência e entrar no modo construção. E essa fase é desconfortável, confusa, cheia de tentativa e erro. Mas é ela que cria a base para que mais na frente seus investimentos realmente façam diferença. Se você pular essa fase, você pode passar a vida inteira sendo um investidor disciplinado e nunca sair de um padrão financeiro mediano. Agora eu quero que você faça um exercício rápido de honestidade. Se você tirasse todo o dinheiro que hoje está na bolsa e investisse em você, em conhecimento, em ferramentas, em um projeto que pode aumentar sua renda, isso teria potencial de gerar um retorno maior nos próximos anos do que deixar esse valor rendendo. Não precisa me responder em voz alta, mas seja honesto consigo. Porque para muita gente no começo da jornada, o melhor investimento não é em ativos financeiros, é em ativos pessoais, habilidades, conhecimento, rede de contatos, experiência prática. Esses ativos não aparecem no extrato da corretora, mas são eles que aumentam sua capacidade de gerar dinheiro de verdade. E só depois que essa capacidade cresce é que a bolsa vira uma aliada poderosa. Aí sim, você começa a investir valores que, se multiplicarem, mudam sua vida de verdade. Até lá, ela é mais um treino de disciplina do que uma máquina de riqueza. Se essa conversa está fazendo você repensar a ordem das suas prioridades financeiras, escreve aqui nos comentários a palavra prioridade. Só essa palavra já marca um ponto de virada mental. Você deixa de focar apenas em investir melhor e começa a focar em ganhar muito mais. Porque, no final das contas, enriquecer não é sobre extrair o máximo do pouco. É sobre aprender a criar muito e depois usar os investimentos para proteger e multiplicar esse muito. E quando você finalmente entende essa ordem, primeiro crescer, depois investir pesado, a forma como você enxerga dinheiro muda para sempre. Você deixa de tratar cada real como algo que precisa ser protegido a qualquer custo e começa a tratar seu tempo, sua energia e sua capacidade de aprender como os verdadeiros motores da sua riqueza futura. Porque pensa comigo, dinheiro é efeito, valor gerado é causa. Se você foca só no efeito, vive tentando administrar consequência. Se você foca na causa, começa a controlar o jogo de verdade. A bolsa é efeito. Ela reflete o dinheiro que você já conseguiu gerar na vida real. Ela multiplica o que já existe.
mas não cria do zero um fluxo grande de dinheiro para quem ainda está no começo. É por isso que, para muita gente, investir pouco na bolsa vira um ciclo silencioso de frustração. A pessoa faz tudo certo, investe todo mês, escolhe bons ativos, reinveste dividendos. Anos passam. E a evolução é lenta demais para mudar o padrão de vida. A culpa não é da bolsa. A culpa é da expectativa colocada sobre ela. Ela não foi feita para ser escada de saída da pobreza. Ela foi feita para ser elevador de quem já subiu vários andares na vida profissional e empresarial. Se você tenta usar elevador no térreo de um prédio que ainda está em construção, ele não vai te levar a lugar nenhum. Primeiro você constrói os andares. Depois usa o elevador para subir rápido. Construir andares significa aumentar renda, criar novas fontes de dinheiro, desenvolver habilidades que o mercado paga caro, assumir responsabilidades maiores, correr riscos calculados que podem trazer retornos desproporcionais. Isso exige coragem. Exige sair do roteiro confortável. Exige aceitar que por um tempo sua vida pode parecer menos estável enquanto você constrói algo maior. Mas essa instabilidade controlada é o preço de entrada para uma estabilidade muito maior no futuro. Já a estratégia de investir pouco e esperar décadas é estável hoje, mas pode te deixar preso em uma estabilidade pequena demais para os sonhos que você diz ter. E aqui está uma verdade que poucos falam. Segurança excessiva no começo da jornada costuma ser uma forma disfarçada de medo. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de tentar algo novo e não dar certo. Então a pessoa escolhe a segurança de pequenos investimentos, porque ali o risco emocional é quase zero. Só que o retorno também. Riqueza grande exige desconforto proporcional. Exige você se expor ao jogo maior. Isso não significa ser irresponsável, sair largando tudo sem planejamento. Significa entender que sua energia principal deve estar direcionada para aumentar sua capacidade de gerar dinheiro, não apenas para proteger o pouco que já tem. Quando essa virada acontece, a bolsa deixa de ser a protagonista da sua história financeira e vira o que ela realmente é. Uma ferramenta poderosa para multiplicar o que você construiu fora dela. E isso é libertador. Porque você para de se culpar por não estar ficando rico só com investimentos pequenos. Você entende que estava cobrando da ferramenta errada uma função que ela não tem. A partir daí, sua pergunta muda. Em vez de qual ação vai me deixar rico, você começa a perguntar qual decisão na minha vida pode dobrar ou triplicar minha renda nos próximos anos. Essa pergunta é desconfortável, mas é ela que muda o destino. A bolsa vai continuar existindo. As oportunidades de investimento vão continuar aparecendo. Mas o tempo que você tem para construir sua base de renda, esse é limitado. Use essa fase da sua vida para se tornar muito mais valioso, para aprender a ganhar muito mais, para criar algo que tenha escala. Depois, quando você olhar para trás e ver que sua renda cresceu, que sua capacidade de gerar dinheiro aumentou, que você construiu uma base sólida, aí sim investir vira algo transformador. Aí sim, os juros compostos trabalham com números que realmente fazem diferença. Aí sim, a bolsa se torna uma aliada poderosa na construção de patrimônio grande. Mas até lá, não se iluda achando que pequenos aportes vão fazer o trabalho que só decisões grandes podem fazer. Se inscreve no canal e curte o vídeo, porque aqui a gente não vende sonho fácil nem fórmula mágica. A gente fala sobre o que realmente constrói riqueza de verdade, mesmo quando a verdade é desconfortável de ouvir. E lembra, a bolsa multiplica dinheiro, mas é você que precisa aprender a criar muito mais dele antes.